não. Que a graça do Senhor seja superabundante em nossas vidas nessa noite. Aleluia. Que Deus seja louvado. Vamos ler aqui a palavra do nosso Deus. No livro de Mateus capítulo 3, versículo 24 a partir. Falamos anteriormente falamos da parábola do semeador. E hoje vamos ler a parábola do trigo e do joio. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra do nosso Deus. Propor-lhe outra parábola, dizendo, no caso, Jesus, quem estiver do outro lado não entendeu a quem se refere. Podemos dizer, Jesus propor-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, seus trabalhadores, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Tinha sido semeado só o trigo e agora aparece dois tipos de planta. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Ou seja, para não causar dano, né? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Que Deus seja louvado. Ou seja, quando o Senhor aqui, antes deles entrar no assunto do joio, ele falou sobre a parábola do semeador. A gente vê muito claro que foi a mesma semente jogada em 3 tipos de terreno. 3 tipos de terra. Essa terra significa o coração do homem, a semente é a palavra, o semeador, Deus. Aleluia. E nós vemos na parábola do semeador que a primeira semente caiu ao pé do caminho. Veio os pássaros e comeram a semente. Foi em vão o trabalhado do semeador. A outra caiu em meio a pedregais, terrenos mais pedra do que terra. Aleluia. Até que nasceu. Mas por não ter terra suficiente, o sol esquentou e aquela planta não sobreviveu. Por não ter raiz, não suportou o sol e morreu. E a outra caiu em lugares de muitas ramificações, de muitos matos,
Glória a Deus. Foi semeado entre espinhos. Aleluia. Devido a não ter espaço para crescer, glória a Deus, ficou sufocada entre as outras árvores maiores. Ela também não frutificou, não viveu. E até que a quarta semente foi caída em terra boa. E o Senhor aqui explicou, desde o primeiro. Aquela semente que caiu na beira do caminho é alguém que ouve a palavra e não entende. Antes que ela entenda, o inimigo vem e tira do coração. Glória a Deus. A pessoa já está até se preparando para se comportar decentemente. Glória a Deus, mas não entendeu nada. Glória a Deus. É o inimigo que é oportunista, vai e rouba. Aqui caiu no lugar de pedra, são aquelas pessoas que até ouvem a palavra, recebem com emoção, mas não suporta as chacotas, as perseguições, né? As brincadeiras dos amigos no trabalho, em casa, familiares, também não dá continuação. A semente também não foi a lugar nenhum. E a terceira é que nasceu entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. E a sedução das riquezas sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera, né? São pessoas que estão mais preocupadas com a vida aqui do que no futuro espiritual, aonde ele quer passar a sua eternidade, se com Deus ou sem Deus, achando ele que sem Deus dá para suportar. E quando se depara, a surpresa é muito grande, já é tarde demais. Então, por isso que Jesus sempre convida nós a se preocupar com o nosso futuro, não com amanhã aqui na terra. Com amanhã ele nos orienta a não se preocupar com o dia de amanhã, porque não pertence a nós. Aleluia. O amanhã cuida Deus. É só você obedecer à vontade dele e ele se preocupa por você. Mas na vida espiritual, onde eu vou, que um dia eu termino aqui, a vida aqui é muito pequena, enquanto a extensão toda é no outro lado, é na vida espiritual. E a gente vê que a humanidade não tem essa preocupação, tem preocupação de tudo que for possível aqui nesse mundo, faz de tudo, por um tiquinho de vida que é isso aqui, é isso aqui. A gente nasce, cresce, vive um tempo, envelhece e vai embora. É nesse vai embora que eu tenho que ter preocupação, porque lá é onde está toda a eternidade. Se com Jesus é lindo, mas sem Jesus é muito feio. É muito feio, muito doloroso. E é um tempo, não, lá é de eternidade, eternidade. Por isso que o Senhor Jesus tem esse cuidado de nos estar convidando, nos orientando, nos ensinando aqui, né, por meio da sua palavra. E hoje ele nos trouxe a parábola do joio. Quando ele diz aqui que semeou, né, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O campo aqui é o mundo. O semeador, quem semeou a semente foi o Filho de Deus. Mas dormindo os seus trabalhadores, veio o seu inimigo e jogou uma outra semente junto à mesma que ele já tinha jogado. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, os trabalhadores do proprietário do campo, indo ter com ele, ficaram espantados, né? Achei, como é que pode? Foi semeado, quando olharam, estava tudo. Em cada um pé de trigo tinha um joio de lado. E indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que é que tem o joio? E ele disse: o inimigo é que fez isso. Onde foi que o inimigo jogou esse joio? Lá no Éden.
Ele conseguiu convencer a mulher a pecar, a desobedecer a Deus. E nessa desobediência entrou tudo que tem dele de sentimento perverso, ele transmitiu para aquele casal. Porque ele não só comeu a mulher, o homem também se deixou ser enganado. Um engano esse que trouxe as piores consequências até hoje. Trouxe primeiro para ele, porque ele perdeu a vida boa, vivia no jardim, só sombra e água fresca, Deus o visitava todos os dias, com certeza para ouvir e dar-lhe mais instrução, como ele faz todo dia com a gente, quando a gente dedica a nossa vida em oração e viver só para ele. E nós estamos vendo hoje, nós estamos vivendo hoje nesse mundo de sofrimento, de dor, de traição, de mentira, de engano, de ilusão, enfim, traição, tudo que você imagina, orgulho, ódio. E o diabo conseguiu injetar naquele casal tudo aquilo que ele é. Aí o homem hoje mata por qualquer coisa, não está nem aí, perdeu o temor de Deus, né? Isso é o joio. Nós estamos nesses últimos dias agora na terra, e isso é notório, gente, porque é bíblico. O Senhor Jesus disse que nos últimos tempos, nós estivéssemos caminhando já para o final, e o final já é este, nós já estamos no final. A gente o Senhor disse que nos últimos dias, quem fosse santo, que se santificasse mais. E quem fosse sujo, se sujasse mais, pudesse se lamear. A possível aí é grande, né? E é o que nós temos visto. Ele nesses dias trouxe na nossa linguagem que nós vamos ver totalmente, facilmente, como é que é os filhos de Deus e os filhos do maligno. Estamos caminhando, passando um pelo outro, até se cumprimentando. São pessoas que não estão nem aí para a maldade. Faz a maldade como se estivesse tomando um copo de água fria no dia de calor. Ao contrário, só tem sossego quando pratica a maldade, a desonestidade, a mentira, a ganância, o roubo, o furto, a indecência, as imundícias do pecado. Tem pessoas que passam os dias da semana torcendo que já chega o final de semana que ele vai se lambuzar no pecado. Nós estamos vendo, mata-se por nada, agride-se por nada, condena-se por nada, destrói as pessoas por nada, com notícias vergonhosas. Glória a Deus, é isso que nós estamos vivendo. Não vamos ver mais não, estamos vendo. Só não vê quem não quer, quem pega assim, sabe, a mão, tampa os olhos, bota um pano e quer andar de caba cega. Mas o convite é do Senhor. Quem for santo, santifique. Porque está notório, está notório. Não se sabe mais o que é que eles estão planejando. Nós vivendo um dia de cada vez, dando glória a Deus e orando pela nossa casa, para nós escaparmos dessas tais pessoas aqui na terra. Poderia ser uma minoria, mas é a maioria. Mas é a maioria. Os perdidos são muito mais do que os salvos, justos. Ser justo, para eles, é cansativo, é penoso. Ser justo, ser certo, ser honesto. A inversão de valores há muito tempo vem acontecendo. Glória a Deus. O certo é que é o errado. Você viver certo, você é criticado. Você é mangado pelos seus amigos de trabalho, quando você assiste. Glória a Deus.
E nós estamos vendo isso, ataque, até crianças que não têm conhecimento da verdade ainda, do mal, do bem. Eles não sabem mais o que fazer, por todos os lados eles estão atacando. São os filhos da perdição. São esse joio que o Senhor está explicando aqui, que no dia da ceifa, dia da colheita, glória a Deus, que é a consumação deste século, que Ele vai chamar todos ao acertamento de conta, vai fazer o balanço. Esse joio aqui, que é os pedidos por prazer, são pedidos por prazer. Não é pedido porque o Senhor arrotou eles, não, vomitou eles, não, não. São pedidos porque tem prazer de serem perdidos. Você está dizendo a verdade e ele está rindo da sua cara. Ele sai maneando a cabeça e se achar cúmplice, que não falta, ele fica desfazendo da verdade. Glória a Deus. Isso é tão fácil de a gente ver isso no dia a dia. Nas simples conversas a gente vê isso. Você aplica o seu conceito, que é o conceito de Deus, não é apoiado. A pessoa vem ou agride com palavras muito mais pesadas, ou ele desiste do assunto e sai mandando a cabeça, chamando você de louco, ou que você quer saber de tudo. Mas não é a gente, é a palavra de Deus. Apenas emprestamos a boca para Deus, para dizer o que é necessário. Deus não fez nada escondido. Jesus, quando trouxe o plano da salvação, não veio escondido. Ele guardou o segredo por um tempo. E hoje a gente sabe que a salvação, ela é explícita, pregada em todos os locais, dentro da sua casa. Se você aceitar, você tem no seu rádio, tem na sua televisão, você tem no seu celular. Talvez tenha alguém crendo dentro de casa que você não dá um valor de nada, chama até de louco, que ficou louca ou louca. Então é uma escolha pessoal. E por que Satanás fez isso? Jogou. Porque o que ele passou, ele queria transmitir tudo para o ser humano. Porque quando ele pecou, quando ele era anjo de luz, vivia no bem bom, não sabia nem que história, o que significava pecado, mas ele desejou. Não que ele visse de alguém, desejou de alguém, ou quis aprender de alguém fez, e a pessoa, que o mundo vive assim, se lança uma moda maligna aí, não dura muito tempo, todo mundo aprova. Joga-se no ar assim, ó, um vestido rasgado por todo lado, poucos meses, o mundo todo. Pecado é assim. Glória a Deus. Mas ele maquinou o seguinte: do jeito que aconteceu comigo, eu vou fazer acontecer com ele, para que ele seja rejeitado por Deus. Ele foi rejeitado lá, ele foi expulso. E a mesma coisa ele veio trazer para o ser humano, Adão e Eva, que é o pai de toda a criação aqui na terra. Todos nós descendemos dele. Preto, branco, amarelo, vermelho. A mudança de cor não posso dizer, porque a Duninho me disse, não está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Ele maquinou o seguinte: do jeito que ele jogou-me fora, vai jogar eles também. E eu estou no bem bom, eu que vou reinar aqui, porque foi essa a promessa que ele fez aos anjos de luz, que foi na conversa dele, como os políticos fazem, que mente tanto, que vai fazer isso, faça aquilo outro, e os bestas vai atrás. E quando ele assume, ele dá as costas. Faz nada do que prometeu. A mesma coisa. Então a política começou lá em cima. Os primeiros políticos foi o diabo. Foi o ex-Lúcifer. Glória a Deus. Só que ele quebrou a cara, porque Deus realmente puniu o casal, tirando do jardim.
porque desobedeceram. E se ele deu a ordem que não comesse, viesse quem viesse. Não. Eu recebi uma ordem para não. Mas Deus só tirou do jardim e mandou ele trabalhar. Agora vão ter que suar. A cada um deu a sua punição, deu a punição da mulher, deu a punição do homem, deu a punição do animal que se fez muito amiga, muito colega da mulher para poder injetar o pecado na mente da mulher e levar lá a desobediência. E eles sabem o que é que leva o homem à perdição, é a desobediência. O Senhor apenas puniu, deu a cada um o seu castigo, até hoje. A mulher tem filho com dor, o homem tem que suar para ganhar o pão, tirar da terra o pão, e depois o pagamento é que nós morre e o corpo vai para lá, para a terra, porque deu, ela quer de volta. E a serpente, que era uma árvore, é um animal amigo do ser humano, se tornou inimigo e perigoso. Antes andava pela copa das árvores, hoje, o Senhor ordenou que ela, para comer, ela para sobreviver, ela tinha que se rastejar e comer do pó da terra. Se tornaria inimigo do homem. Mas a semente da mulher nasceria um que teria o poder sobre ela, que no caso é Jesus. A mulher que ele usou para trazer condenação, maldição à terra, o Senhor também usou a mesma mulher, aleluia, para dela vir um ser poderoso que tem o poder sobre ele, que é Jesus, que veio e já feriu a cabeça desse maldito, porque ele é muito pior do que você está vendo hoje. Ele não faz mais porque ele recebeu esse ferimento na cabeça. Ele não peita para o sangue de Jesus, ele peita qualquer coisa, menos o sangue de Jesus. Glória a Deus. Mas o Senhor, que é maravilhoso, porque o Senhor disse aqui para os trabalhadores, quando eles disseram, queres que nós arranque? Ele disse, não, deixe eles crescerem junto. Eu vou mostrar só um exemplozinho, irmão, para você entender, você ouvinte da palavra de Deus. O que é que Deus quis dizer aos empregados quando eles disseram, o senhor não plantou uma semente boa? Foi. E porque tem semente e tem uma árvore ruim, nasceram junto, que é o joio. Quer que nós arranque? Não. Ele disse, não, deixe isso para quando chegar o tempo da colheita. Eu mandarei os trabalhadores que é os anjos, que vão trabalhar na consumação deste século. Aleluia. E eles vão atar os feixes do joio, jogar no fogo, e o trigo no meu celeiro, que é o justo, os que vão ser recolhidos no céu, que já está muitos que morreram na promessa, crendo em Jesus, deixaram o pecado, tiveram seus olhos espirituais abertos e discerniram, aleluia, o verdadeiro evangelho é esse que transforma a vida e que garante vida eterna. Para os que recebem de bom grado, como foi explicado aqui na terra boa, na parábola do semeador. Glória a Deus. Então significa aqui que no dia da consumação do século vai ser feito esse trabalho. E quando o dono do terreno do campo disse, não, deixa lá, deixa crescer junto, deixa isso para colheita. Vamos fazer só uma comparação simples que você vai compreender. Às vezes tem uma família muito fluente dentro da igreja, de muito tempo, pessoas fluentes mesmo. Isso é notório, a gente já tem passado por isso várias vezes, que em todo canto, todo segmento tem o bom e tem o ruim, em todos. Aqui nessa terra não escapou ninguém, todo segmento, tem os verdadeiros e tem os falsos, perigosos. Nas igrejas não é diferente, seria bom que fosse. Gente que está lá fora acredita que é, mas não é. Felizmente não é. Aí tem aquela família influente, de repente sabe-se que naquela família tem alguém que está aprontando, às vezes até desviando alguma coisa. Não está vivendo como
verdadeiros homens de Deus ou mulher de Deus. Está praticando uma determinada situação que, se vir à tona, vai haver escândalo e prejuízo. E às vezes os líderes se reúnem, né? Se reúnem para discutir aquele assunto, como abordar. E muitas vezes é necessário chegar-se a um denominador que deixa aí daquele jeito. Cada um se cuide para não cair na lábia ou no laço dessa pessoa que está ali, te dando uma de crente, parecendo com crente, no meio de todos ali, cantando, orando também, trabalhando como Judas fez. Ah, mas isso não pode existir. Existiu com Jesus? Era 12, um era diabo, e Jesus trabalhou com eles. O Senhor, a hora que dava para os 7, dava para ele. Jesus não sabia, sabia. Sabia, quem não sabia era eu e você. Mas era necessário que tivesse para se cumprir. Porque quem ia trair Jesus não era um salvo. Porque ele só era salvo até o momento em que ele não pensou trair Jesus. Não era Pedro, não era os demais. João, que era um homem muito amoroso, muito contemplativo, muito próximo de Jesus, dos 12. Também tinha o Judas. Vestia-se como os tais, comia como os tais, orava, trabalhava, expulsava demônio, ressuscitou morto, ali, fazendo o trabalho do reino. Mas lá no coração era um perverso, era um interesseiro. Não tinha largado o pecado, tinha guardado no coração, escondido. Para ir para o céu, nós não podemos esconder pecado. Temos que ser transparente, como Jesus nos vê transparente. Temos que alcançar esse nível. E às vezes chega a um conceito de ficar quieto, porque se tirar aquele membro daquela família, trazer à tona aquele mal que ele está praticando, seja lá um adultério, seja lá uma facilidade, um pecado de estimação que ele guardou, e cantar as mulheres alheias, então cada um se cuide. E ele fica lá, ou ela, porque se arrancar, toda a família vem junto e vai para o mundo e se perde. Porque faltou a sabedoria, faltou a tolerância. Jesus suportou o Judas, quantos anos? Não sei, porque 3 anos foi de trabalho. Não sei se Judas foi dos primeiros a ser chamado para formar os 12 apóstolos, que era o alicerce que meu Senhor tinha que deixar quando voltasse para o céu. Mas ele deixou até aquela hora. Ele revelou até a hora que era a hora final de Judas apontar quem era Jesus, que justamente foi naquela ceia, a última ceia feita por Jesus, que ele disse: desejei muito comer essa ceia com vocês. Ali ele passou a semana fazendo recomendações, aconselhamento. Aleluia. E naquela última hora, naquela noite, Jesus ia sair dali, ia para o jardim do Getsemane, terminar o seu resto de tempo orando ao Pai, se fortalecendo para suportar a morte, né? Para suportar o sofrimento, as dores, não só do corpo, mas da alma, as mentiras que o Senhor Jesus teve que ouvir, pessoas defamadoras naquele momento, defamando ele, acusando ele de criminoso, de malfeitor. Mas ali, antes dele ir para o jardim do Éden, quando ele do Getsemane, ele realizou a ceia com os 12, lavou os pés dos 12. Mas antes dele lavar os pés de Judas, ele não lavou. E quando Pedro se negou a não ser lavado, Senhor,
Eu quem tenho que lavar os seus pés, o Senhor lavar a mim, não. Mas o Pedro estava mostrando que ele não era digno, não era porque ele tivesse pecado. Ele, como ser humano, quem deveria estar lavando os pés era ele de Jesus, não de Jesus lavando os pés dele. Quando Jesus disse: ah, Pedro, você não quer que eu lhe lave? Não, Senhor. Ele disse: então você não vai ter parte comigo. Pedro, na hora, não, se é assim, então não lava só meus pés não, lava da minha cabeça até os meus pés, me lava todo. Ele disse: não, você já está lavado pela palavra, é lavar só os pés, que isso é uma profecia, e até hoje eu ainda não entendi, quem é pastor já entendeu. Porque pastor é para ser servo, pastor não é para estar por cima, é para estar igualado com o membro. O que o servo sofre, o pastor também sofre, porque Jesus é assim. Jesus não convidou o pastor para botar em pedestral, lugar mais alto. Ele já é pastor e já está no alto. Mas aí a gente vê que tudo acontece, tudo ao contrário do que foi registrado e foi aconselhado. Deixa para lá, porque cada um vai dar conta do seu nariz. Mas ele disse: não são 12 que estão aqui comigo? Sim. Ah, pois tem um aqui no meio de nós que é diabo. Se no tempo de Jesus com 12 tinha um, imagina milhões e milhões hoje. Quantos Judas não tem? Quantos milhões de Judas não tem no meio dessa família? No meio desta comunidade. Glória a Deus. Mas que o Senhor nos guarde, nos ajude. E a Bíblia diz aqui no início dessa leitura que Jesus, naquele dia saindo de casa, foi pregar o reino de Deus e falou muitas coisas por meio de parábola. Além da parábola do semeador, do joio e do trigo, semeador é Deus, a semente o evangelho, a terra é o coração do homem. O joio é uma semente maligna que nasceu junto com a bendita e cresceu junto com a semente bendita, que é o trigo. Mas só que no arrancar, um vai para um destino e o outro vai para outro. O trigo vai para o celeiro de Cristo, que é o reino de Deus no céu. O joio vai ser lançado no fogo. Aleluia, o Senhor ainda diz mais: quem tiver ouvido, ouça que o Espírito está falando. Glória a Deus, deixou bem claro. Mas ele também fez questão de falar sobre a parábola da mostarda, sobre a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede de pesca. E por isso que o Senhor querer pregar naquele dia, por meio de parábola, os discípulos ficaram um pouco apreensivos, sem entender, pé atrás. No caminho, eles entravam na particularidade e perguntavam: Senhor, por que somente o Senhor pregou hoje por meio de parábola? E ele deixou bem claro que a vocês é revelado o reino. E aí, a muitos não. Por isso que eu falei dessa forma, para que se cumpra a profecia de Isaías, que muitos iam ter ouvido, mas não iam ouvir, boca, mas não iam falar, e mente, mas não iam entender. Por quê? Para que não venha se converter, eu tenho que curar quando eles não recebem a palavra de bom grado. Eles não estão afim do reino de Deus, eles estão ali contra a vontade de outros para perseguir. A este Deus cobre. Agora, aquele que vai, que quer, que realmente precisa de Jesus, depende de Jesus, que abre de verdade a sua vida, o seu coração, não tem reserva, porque não há outro maior e melhor do que Jesus. Para esse Deus revela os seus mistérios. Hoje é do mesmo jeito. Tem crente a vida inteira na igreja, não conheceu Jesus ainda. Parece cego, parece surdo. Parece que a palavra não chega no coração. Antes de chegar, parece que é retirada. Já tem outros que vão famintos de Deus, querem detalhe, querem saber o que significa isso aqui. Se estão certo com Deus, se todo de verdade, fazendo as coisas como Deus quer. Para esse sim, o Senhor revela. Glória a Deus. Foi isso que ele disse para os seus
apóstolos, que aqueles eram os apóstolos de verdade, os verdadeiros eram eles, e foram convocados pelo próprio Jesus, a eles nada ficou encoberto, nem o triste que traiu Jesus. E aqui, sobre a parábola da semente de mostarda, diz o seguinte: ele falou-lhe, propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas nascendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem às aves do céu e aninha-se nos seus ramos. Quer dizer o quê? Eu não conheço nenhuma semente de mostarda até hoje, estou com essa idade. A gente já compra ela aqui já pronta. Mas lá de Palestina, Israel, para aquele lado, glória a Deus, ele se utiliza muito, muito, muito dessa hortaliça, da semente dela. E de fato, nós conhecemos que ela é uma das menores hortaliças de semente na terra para ser plantada. Porém, quando ela bate bem no solo e dá certo que ela cresce, ela se torna uma árvore frondosa, ela ramifica e ela faz aquela coisa bonita a ponto dos pássaros se aninhar naquela localidade. Quer dizer o quê? Que o evangelho é tão simples. Ele começa numa simplicidade tão grande, em pessoas tão simples, que você às vezes nem acredita que aquela pessoa pode desenvolver. No entanto, às vezes uma pessoa totalmente improvada pela sociedade que nós vivemos, por ter uma vida totalmente nos erros, no pecado, e quando aquela pessoa se depara com a verdade e dá lugar à verdade da sua vida, para aquela verdade atuar nela, glória a Deus, ela se torna de uma pessoa simples, uma pessoa não acreditada e uma pessoa decente, a ponto de o que ela era antes e agora o que ela é. O que ela é hoje, ela atrai o interesse das pessoas, ouvi-la, aconselhar-se com aquela pessoa, ser orientada, o que ela acha, para tomar decisão, porque passa a ser uma pessoa totalmente diferente, madura em Deus, crescendo em Deus, frutificando em Deus, glória a Deus, porque obedece à palavra, obedece ao Senhor, ao Espírito Santo, e ela dessa semente que não tinha, nem se não tivesse a vista boa, nem chegado de tão pequena que é a semente da mostarda, e no entanto, quando ela bate num solo bom, ela frutifica, ela ramifica, ela cresce, ela dá ramos, a ponto dos pássaros se agasalhar nela. Esses pássaros significam, eu e você somos atraídos às vezes por uma conduta de vida de uma pessoa maravilhosa que tem experiência com Deus, tem experiência do evangelho, maturidade em Deus, na vida mesmo aqui, para saber discernir as coisas, separar as coisas santas das imundas. Glória a Deus. É por isso que o Senhor comparou o reino dele como a semente de mostarda, por ser a menor semente de todas as hortaliças. A gente sabe que o coentro já é pequeno, mas a mostarda ainda é muito menor. Mas ele começa na simplicidade, em pessoas simples. Não precisa muito remeleixo para se mostrar o que é o evangelho, não, mas o evangelho de Cristo é essa simplicidade. Glória a Deus, o que o evangelho de Jesus precisa para ser realmente uma terra adubada é sinceridade, é ser verdadeiro, é ser decente, honesto. São essas qualidades que o mundo hoje aborrece, mas Jesus continua sendo atraído e sendo impactado por pessoas decentes. Glória a Deus, independente da sua religiosidade. Glória a Deus. Outra parábola ele disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Ele também comparou o reino de Deus com o fermento. Não o fermento ruim que ele próprio mandava que os discípulos tivessem cuidado, com o fermento dos fariseus. É os ensinamentos errados que hoje a gente está vendo aqui na terra. Nós vivemos nesse cuidado hoje. Antes foi eles, hoje é nós, porque é a mesma palavra, é o mesmo Jesus que orientou,
no começo, ele hoje orienta e vai orientar até o último dia de vida nosso aqui na terra. Porque o fermento do judeu é a mensagem mentirosa. Nós estamos vendo por aí um evangelho mentiroso. Um evangelho só aponta para a prosperidade. Se você não é rico, é porque você não tem Deus. É porque Deus não olhou para você. É mentira, é mentira. Esse evangelho é o fermento dos fariseus. Mas o Senhor está falando aqui do fermento saudável. O fermento que você coloca no seu pão. Você bota na sua farinha quando você vai fazer o seu bolo, o seu pão. Quando você bota uma colher, 10 gramas, em 3 colheres, 3 xícaras de farinha, você deixa ela lá descansando, a tendência dela é crescer. Assim é o reino de Deus, assim é o evangelho de Cristo. Ele veio para tomar posse dos 4 cantos do mundo, avisar os seus moradores da terra que há saída para eles, que há um lugar feliz para eles. Depende só de nós queremos, abraçarmos o evangelho de Cristo. Cremos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Cremos na sua morte e sua ressurreição ali naquela cruz, mas ele ressurgiu. Ele não foi detido pela morte nem pelo inferno. Como ele disse, ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, cadê os teus agrilhões? E aqueles que seguem a ele serão semelhantes a ele aqui na ressurreição também. Quando nós morremos, vamos ressuscitar com ele. Como ele ressuscitou, ele é o primogênito. Ele foi o primogênito dos mortos, foi o único que ressuscitou. Glória a Deus. Tudo isso Jesus pôs por parábola, e a multidão nada lhe falava, ele não falou a nenhum daquelas pessoas que estavam ali naquele dia, a ouvi-lo. Ele não falou de forma alguma, senão por meio de parábola. Glória a Deus. Jesus não bate prego à toa. Não, Jesus não perde tempo com pessoas que só querem criticar, mangar, debochar, duvidar, para que se cumpra o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Também o meu Senhor falou sobre comparou o reino dele como o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo de ter, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Né? O homem descobriu um campo, que lá dentro daquele campo tinha um tesouro. Esse tesouro é o reino de Deus. É a salvação na pessoa de Jesus. Então ele, pelo gozo, não pelo constrangimento, pelo gozo de possuir aquele tesouro, ele vendeu todas as suas propriedades para investir naquele tesouro. Quando eu vivo lá no mundo, fazendo tudo que não presta, eu deixo tudo por amor ao reino do meu Pai, porque eu vou ser feliz futuramente. Eu estou investindo no meu futuro espiritual, aonde a minha alma quer passar a eternidade. Eu escolhi passar com Jesus. Eu trouxe o reino novamente. Também o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu também tudo que tinha e comprou-a. Porque esse vendedor, esse negociante aqui era decente, era honesto. Ele não negociava com nada ruim. Ele procurava pérolas verdadeiras, de verdade, pérolas boas. E esse campo também ele viu que tinha aquela pérola e ele fez o mesmo que o do tesouro fez. Igualmente o reino dos céus é semelhante à rede lançada ao mar, que ganha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá prantos e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse: por isso todo o escriba instruído
acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, dizendo: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, que não é o Judas Iscariote? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A incredulidade deles impede o operar de Deus. Aleluia. Se atrapalharam, se escandalizaram, porque conhecia Jesus, conhecia a família, conhecia a condição daquela família, mas não atentaram para a decência da família. Porque ser pobre não é nenhum crime ser pobre. Principalmente quando somos pobres, decentes, honestos, cumpridor dos nossos deveres. Glória a Deus. Mas aquela gente estava só mirando o lado físico. É onde mora o perigo. É quando eu não entendo o lado espiritual e quero julgar. Quero ser alguém que julgue. Não, eu não entendo, não comento. Não ponho a minha colher no meio. Não fui chamada para isto. Aleluia. Aquela gente ali se escandalizaram com Jesus, porque Jesus criou-se em Nazaré, e Jesus foi para Nazaré para falar do reino de Deus ali, tirar muita gente da destruição e da morte, mas aquelas pessoas ficaram impedidas de receber, porque colocaram na frente a sua insegurança, suas dúvidas. Vem cá, de onde vem tanta sabedoria para este homem que nós conhecemos, criado aqui, não nasceu aqui, mas chegou aqui pequeno, se criou aqui no nosso meio? É uma família simples. De onde vem tanta sabedoria? Já não tinha passado por faculdade nenhuma. Faculdade do Senhor veio do céu, veio do Pai. Ele era Deus, se fez homem para poder ser conhecido. E ninguém dizer que um farofeiro ou um viajante de qualquer outro país caiu ali de paraquedas. Não. Quando Jesus disse que os pastores verdadeiros, ele abre a porta, são pessoas que é levantada no Evangelho, conhecida de todos ali, participante de todo o trabalho da igreja. Então o Senhor abre a porta. O Senhor não aprova esse pastor que chega de repente, já dizendo que é pastor, e muitas deles abrem a porta, bota esses homens para pregar, e eles não são homens de Deus às vezes. São mentirosos, que aprendem a prática de manusear a palavra, porque não tem o temor da palavra de Deus, não vive para Deus, vive para ganhar dinheiro, vive para ostentar. E o Evangelho nunca foi causa de ganho, enriquecimento de ninguém, enriquecimento espiritual. Pecador tem direito ao céu, não tem riqueza que compre uma entrada de um pecador no céu, mas o sangue de Jesus nos compra. Pode juntar os milhões, os trilhões do mundo inteiro. Nós sabemos que aqui nesse mundo tem muitas nações ricas, principalmente pro lado do Oriente Médio. A gente vê falar o quanto é rico aquelas pessoas, a maioria, não todos. Juntando todo esse dinheiro, essa riqueza, todo esse ouro que existe na terra, não compra uma entrada de um ser humano no céu, mas o sangue de Jesus derramado no Calvário, esse sim, nos dá garantia. Nos dá garantia. E não tem validade. Glória a Deus, de tempo. Não, enquanto Jesus não volta, você tem tempo, amigo, de receber este Cristo no teu coração. Escapa-te por tua vida. O final chegou. Talvez você possa até rir, fazer chacota quando nós estamos dizendo que o fim chegou. Mas pelo menos, se tu não quer crer pela a pregação do Evangelho, crê pelos acontecimentos.
porque acompanharão. Foi o Senhor que deixou lá no Mateus 24. Eu sei que não tem Bíblia dentro de casa, toda a família na terra hoje tem Bíblia. Glória a Deus, principalmente quando se trata de Brasil e outros países cristãos. Aleluia. Crê pelo menos pelo que está acontecendo. Quando ele disse que nos últimos dias aconteceria tudo isto, e não foi ontem que começou, nós estamos no começo das dores. Ele disse que o mundo passaria por dores como mulher de parto quando está no dia de dar à luz. A tendência é a dor aumentar, até que a criança nasça. E a criança nascer aqui, referindo-se Jesus, é no dia que ele voltar, e que você talvez não vá, se você não aceitar, você não vai ver. Você vai ouvir falar, tudo distorcido. Glória a Deus, porque o arrebatamento é um evento, é entre uma vinda e a outra. Ele já veio, quando nasceu, ficou 30 anos aqui, foi embora para o céu, e ele foi dando a promessa, ele subiu dando essa promessa, que ia preparar lugar, e quando terminasse de preparar o lugar, voltaria. E deu os sinais característicos da volta dele: guerra, fome, desobediência da humanidade, atrevimento ao extremo, falta de respeito e temor na terra. A mesma coisa da época de Noé. Não é diferente. Para calar a boca do pecado da época de Noé, foi preciso Deus abrir as comportas de todas as águas. Não foi somente uma chuva. Porque nós estamos aqui, abaixo da terra é água. Nós sobreexiste sobre as águas. Nós sobreexiste sobre as águas. E ele, para acabar com esse planeta, ele só dá um toque. Mas dessa vez vai ser no fogo. Aleluia! Nós não podemos ficar com isso só para nós, porque no céu não entra egoístas. Aleluia! É para todos ouvirem. Jesus disse que é um do maior sinal para que ele venha buscar a igreja. Quando o evangelho for pregado nos 4 cantos do planeta Terra, não fica ninguém sem ouvir as verdades de Cristo. E agora cabe à pessoa crer ou não crer. Aí fica por conta da pessoa. Aleluia. Então o convite está sendo lançado: escapa-te por tua vida. Foi essa a expressão dos anjos quando tirou Ló, a mulher e as 2 filhas lá de Sodoma. Porque parece que Ló e a família estavam apegados aos bens, à cidade. Como se apega-se uma cidade pecaminosa como estava aquela cidade. Como é que eu posso amar algo que Jesus não ama? Como é que eu posso ter apreço por alguma coisa que meu Deus não tem? Como é que você está tão apegado a este mundo, a ponto de fazer tudo, gastar toda a tua vida correndo em busca de tesouro aqui na terra? Um tesouro que não vai ter futuro. Um tesouro que não te leva a lugar bom. Busca o tesouro Jesus. Jesus é esse tesouro. Foi lido aqui. O homem que descobriu em um campo um tesouro. Ele caladinho saiu, vendeu todos os seus bens que tinha. Porque ele olhou, tudo era inferior ao tesouro chamado Jesus. Aleluia. E foi pelo gozo, prazer de possuir aquele tesouro, ele vendeu todas as suas propriedades e comprou aquele campo. Pelo gozo de possuir aquele tesouro. Esse tesouro é o evangelho de Cristo. O que é o evangelho? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É o próprio Deus. Quem rejeita o evangelho está rejeitando Cristo. E quem é Cristo? O caminho, a verdade e a vida que está nos levando no rumo certo. Só há um caminho verdadeiro nesse mundo. Há um dizer que todo caminho chega na venda. E chega.
Para o céu só tem um. Ele não é um caminho. Jesus não foi classificado um caminho. Ele é o caminho. O caminho. O único que leva a mim e a você a Deus. Não se apegue muito a este mundo. É hora já de viver uma vida totalmente diferente. Larga essa vida de pecado. Larga essa vida de engano, de tanta mentira. Busca só o pão de cada dia. É isso que Jesus disse. Se nós tiver o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Investe no outro lado. Investe no outro lado. Não pressa. O Senhor quem está mandando a gente avisar vocês que ainda há tempo. Amigo, há tempo para você. Igreja que está acomodada, conformada, só com esse pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Não está nem tá sendo apercebido os acontecimentos. Aleluia. Você está conformado com isto. Busca o Senhor incessantemente. Não é mais tempo de estar de braço cruzado olhando para o tempo. Mas é hora de estar de joelho. É hora, chegou o tempo de andar de joelho. Crente que quer morar no céu está andando de joelho dentro da sua casa. Glória a Deus. Desde a pandemia que a coisa mudou. Ali foi um ensinamento de Deus. E os homens embaçaram. Jesus dizia, se resguarde, os homens diziam, venham. Mas os homens sabiam porque dizia, venham. É você que não entende. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos chegando a esse tempo, cheguei já a esse tempo. Desde a pandemia que Jesus me ensinou. Aleluia, é hora agora de andar com nossos pés. Quantos anos você tem de caminhada com Jesus? Glória a Deus, não aprendeu ainda? Orar sozinha, por onde chegar a pregar o evangelho sem que ninguém seja obrigado a te mandar. A Bíblia diz que nós fizermos tudo que a Bíblia manda, nós ainda somos servos inúteis, porque só faz o que alguém manda. O empregado só faz o que o patrão manda, é inútil, porque ele se limita de uma tal maneira que ele não quer dar um segundo ao seu patrão de trabalho. Porque ele acha que o patrão não merece. Chegou a hora, amado, de você romper essas ataduras e obedecer o Santo Espírito que está em você. E você vive dessa fadiga dando satisfação a A, B, a C. Porque você tem que ser vista pelo homem, que você está presente. Não. O Senhor quer estar presente na tua vida e tu se torna luz. E luz. E quando nós somos luz, ninguém consegue nos botar debaixo de cama, nem debaixo de móvel nenhum, mas nós vamos estar no velador, Deixa que as obras de Deus na tua vida falem por ti. É hora de tu gastar tempo no teu quarto, na tua cozinha, onde tu quiser escolher. Faz o teu santuário. Busca o Senhor de manhã, de tarde e à noite. Não se limita só nos minutos de oração dentro de igreja. Não te contenta só estar dentro da igreja, só sendo ouvinte. Não, você não é deficiente. É hora, sim. Olha como é que começou a igreja primitiva. É aquele modelo. A igreja de Cristo, a noiva do Senhor. Ela vai passar pelo mesmo processo que foi o início dela. Não é ninguém manipulado por homem, não. Sermos rebanho de homem, não. Por nós se tornarmos rebanho de homem, até os políticos hoje se invadem as igrejas porque conseguem com facilidade. O rebanho do seu pastor A, pastor B. Foi o que aconteceu. Será que isso não foi suficiente para tu entender? Quem é a igreja na terra? A igreja de Cristo verdadeira. Ela é a voz profética. A voz profética não come na mesa de rei, não. Nunca comeram. Glória a Deus.
O lugar da igreja é estar combatendo o pecado, é confrontando o pecado. Nós estamos vendo aí os ataques nas escolas, nas creches. Cadê a igreja? Cadê a igreja? É para ir para a porta da escola? Não, não. Nós não servimos um Deus dessa forma, tão pequeno desse jeito. O Senhor tem exigido de nós orar por quem está do outro lado lá do planeta Brasil. E o Senhor tem atendido o pedido de muitos. O Senhor está salvando. Não é missionários em corpo presente que estão lá, não. É a nossa voz, é a minha voz, é a tua voz. Para isso tem esse aparelhamento na terra. E Deus está permitindo para a obra do evangelismo ir ao lugar que nunca foram, tantos anos, tantos anos. E você está fazendo o que? Continua lá, abrindo a boca do banco e acha que saiu, marcou ponto, e é desse jeito? Porque você tem que ser fiel a pastor, mas você está preocupado em ser fiel a Jesus. Glória a Deus. Cadê a voz profética da terra? Cadê os pastores? Aleluia. Quando foi que Jesus elegeu pastor para estar envolvido em palácio de governo, envolvido com trabalho de governo, que é o trabalho que é para o Estado fazer, eles metem a colher deles, eles se chamam, Deus não mandou. Aí quando aparecem as vergonhas reveladas aí, estão esses homens no meio. Que vergonha. Porque não olha o estilo de vida que Jesus viveu, não olha o estilo de vida que os apóstolos de verdade viveram, os apóstolos de verdade. Eles nunca andaram atrás de imperador, nem de governo, de presidente da época, de rei. Não, nunca se acharam nos palácios. Quando Moisés foi, porque foi com ordem de Deus. Quando João Batista aproximou-se do palácio de Herodes, foi para confrontar pecado. Não foi para comer as farrolhas com eles, não. Não foi para se alinhar a eles, não. Concordar, os homens pecando, dizendo as berrações e vocês não têm coragem de corrigir. Foi isso que eu vi. E senti dor no meu coração. E ver um monte de pastor em cima de um caminhão, uma hora dando glória a Deus, outra hora excomungando o povo, amaldiçoando o povo, desejando o mal ao povo. E vocês não foram homem para dizer, não, fulano, seu fulano está errado. O conceito de Deus não é esse, não. Por que vocês não corrigem? Se alia ao povo, se aproxima e não sabe o poder que vocês têm, a arma poderosa que vocês têm pela alma do cidadão para ganhar a alma dele para Deus. E não fazer as mesmas coisas erradas, concordar com os erros. É por isso que está do jeito que está. O diabo está fazendo o que está fazendo. É nas escolas matando o povo, é atacando as creches. Cadê a igreja de joelho? Cadê a igreja? Qual a posição da igreja? Agora, no começo, houve uma época aí que todo com a bunda para cima, lá com a cara no chão. Não, é para sua casa, para fazer oração decente e justa. Glória a Deus. E vocês lá de joelho, o Senhor dizendo, estão fazendo oração, mas nem recebo. Nem recebo, porque é por interesse próprio. Vocês lá na Brasília, de cara no chão. Um dia que vocês escolheram para lá. E o Senhor, naquele mesmo dia, disse que não estava nem recebendo, que a oração de vocês era egoísta, era interesseira, era por interesse próprio, de coisas materiais. Vocês estão na terra, foram chamados, se é que foram chamados por Deus, para guerrear contra as hostes do inferno aqui na terra. Viu? Agora o diabo está aí fazendo o que quer, bagunçando, fazendo o que quer. Cadê a igreja? Cadê a igreja entupida de gente? Cadê essa igreja orando contra todas essas perversidades que estão acontecendo aí? Vocês não estão nem aí. Aleluia. Agora faz o que Deus não mandou, aceita o que Deus não se fosse dizer a vocês, isso não aceite. E acha que vão chegar no céu. Não sei o que é que passa pela mente de vocês. Que mente é essa de vocês? Eu não sei. Misturando as coisas. As santas com as imundas.
Glória a Deus. Faça como Elia. Elia não comeu em mesa de palácio de rei, não, mas foi comer na casa de uma viúva. O último pão feito com o resto da farinha que ela tinha. Glória a Deus. Mas era uma mulher digna. Glória a Deus. E só foi abençoada. Só foi abençoada. Aí não, fica por aqui, por acolá, nas internet, fazendo cada coisa horrorosa, que faz até vergonha a pessoa ouvir. Eu vi uma figura que não... Misericórdia, meu pai. Um pastor ungindo uma mesa lá no escritório da igreja dele, ungindo arma pesada. E dizendo que era a segurança do povo de Deus na terra. Quando a arma é segurança para os salvos, gente? Quando foi que ali foi defendido por ninguém, por segurança ABC? Jesus, na perseguição que passou, a vontade daquele povo era matar Jesus da hora. Quando foi que Jesus andou com segurança? Nem armado. Mas ficaram tudo aí sem saber entender nem o que está escrito quando foi falado um tempo aí, ainda no mesmo período, daquele versículo que está, capítulo 22 de Lucas, sobre a espada, quando o Senhor Jesus disse que antes ele tinha ido sem precisar de alforje, de sacola, de bolsa, nem de dinheiro, nem de nada, nem de sandália, mas que agora a coisa ia mudar, porque Jesus ia voltar para o céu, e quem não tivesse a espada, vendesse a capa para comprar. Ficaram tudo aí embriagados, sem saber de nada. Não leu o contexto da palavra e ficaram tudo entupido aí, falando besteira, mentira. Que a teologia que vocês buscam é aqui da terra. Glória a Deus. Mas Jesus já deixou a teologia dele há muito tempo. Vocês que não querem, porque não dá dinheiro. Não quer porque não dá isso. Dá salvação, dá povoamento tirado da terra para morar no céu. Transferir pecador salvo para o céu. Foi para isso que o evangelho veio. Jesus não veio com nenhum interesse material. Jesus não veio com nenhum interesse financeiro. E vocês vivem às custas disso. Que eu não sei onde é que vocês vão levar essa riqueza. Eu nunca vi ninguém... Nunca vi o enterro de pastor, até hoje não vi, pode ser que vá acontecer. Com nenhum carro forte levando o dinheiro, nem um container levando a riqueza. Pode ser que daqui para Jesus voltar eu veja. Agora vocês não ouvem o clamor dos famintos. Faminto de pão mesmo, pão natural. Isso vocês não ouvem. Ostentando essa riqueza. Dando mau exemplo. Para que o evangelho seja falado ao contrário. São os doutores da lei, é o mesmo doutor da época de Jesus. E vocês são uns baita de uns fariseus, esse que vocês sabem ser. Viu? Agora querem porque querem igreja cheia. E os bestas vai, o rebanho vai. Porque não é mais... Transformaram as ovelhas de Jesus em gado. Para vocês manipular para o lado que querem. E esses votos que vocês é quase obrigado os crentes a votar. Quem ganha nisso é vocês. Grande coisa. Porque você vai ganhar o mundo aqui e perder a alma. Grande coisa. Ganha aqui e perde lá. Para quê? É tempo ainda de tomar posição na terra. E você sabe que o Senhor aceita o coração quebrantado, arrependido. Viu? Vocês foram chamados para pastorear na terra ovelha para Jesus, para entregar a Ele. Não é nenhum de nós é feitio de vocês, não. Se nós hoje ama Jesus, obedece a Ele, é graças a Ele e o Espírito Santo. Viu? Glória a Deus. O que vocês têm feito é transformar o Evangelho
em religiosidade, isso sim. E muito até em seita, como aconteceu há um ano atrás, quase. Meio ano atrás. Meio ano. Transformaram, a maioria está transformada em seita, que até hoje ainda está fazendo efeito aí. Adoeceu a multidão aí. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. E você, amigo, que não tem nada a ver com isso. Aceite esse Jesus maravilhoso. Ele é simples, ele é humilde, porém poderoso. Ele é dono do céu, dono do universo. Ele sim tem algo para nos dar. Ele sim. Vale a pena sofrer tudo aqui por amor a Ele. E nunca foi vergonha você ser pobre. Nunca foi. Ser miserável é uma coisa, ser pobre é outra. Jesus é maravilhoso, Ele ama a sua alma. Ele morreu por você, por mim. Aquela dor, aquele sofrimento era para mim e para você. Mas Ele tomou antes. Glória a Deus, porque Ele via que a nossa estrutura não suportaria o inferno. Para alguns, eles vão com prazer. Eu sempre tive preocupação com a eternidade. No meu pouco conhecimento, eu sempre tinha uma curiosidade. Até que encontrei meu Pai, meu Jesus maravilhoso, que me ajudou e tem me ajudado. E vai me ajudar até o meu último dia aqui na terra. Receba essa palavra. Jesus ama de verdade. O amor de Jesus é verdadeiro. É o amor de verdade, de fato. Vamos louvar o Senhor aqui. Um hino. Glória a Deus, presta atenção nessa letra, porque é uma letra verdadeira, maravilhosa, profunda. Em nome de Jesus. Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado. A corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado. E a sentença da turba foi o brado. Que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi transpassado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado e ao sepulcro foi carregado. Por santo seu corpo foi embalsamado e entre ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado.
Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Realmente, a Bíblia diz que Jesus naquela noite, após, aleluia, a última ceia, e ele havia apontado quem era o traidor. Glória a Deus, aleluia. E ele saiu com os 11 e foi deixando uma parte, eles estavam cansados, a Bíblia diz que ele estava com os olhos muito pesados. E adiante ele deixou os 3, Pedro, Tiago e João, que eram os 3 confidenciais de Jesus. Aleluia, e foi mais adiante sozinho. E a Bíblia diz que ele estava muito agoniado, ele estava muito angustiado. Grande era a angústia do meu Senhor, porque ele já sabia, ele via por onde ele teria que passar. Glória a Deus, e ele clamou desta forma: meu Pai, aleluia, se possível for, passe este cálice de mim sem que eu beba. Ele quis dizer, se for possível não passar por esse sofrimento, passa de mim, tira de mim esse sofrimento. Mas de imediato ele voltou atrás. Não seja feito a minha vontade, meu Pai, mas a sua. Porque se assim tivesse sido feito, se o Senhor tivesse segurado aquele pensamento, nós éramos a criação mais maldita que existia na terra. Glória a Deus, porque nós só tínhamos direito a essa vida que é tão curta aqui na terra. Nosso futuro era o inferno, o diabo era que era nosso Senhor. Ele era o nosso comandante depois daqui a vida. Ele mexia conosco aqui como ele mexe todo dia. Glória a Deus, e por fim teria nossa alma para fazer de nós o que ele quisesse. Glória a Deus. Mas graças a Jesus Cristo que ele voltou atrás. Aleluia, passe de mim esse cálice, se for possível. Passe de mim este cálice, esse sofrimento sem que eu sofra. Todavia ele voltou atrás e disse, todavia faça-se a tua vontade, meu Pai, não a minha. Glória a Deus, e por isso nós temos essa esperança maravilhosa, viva, ardendo, queimando no nosso coração pela volta dele. Glória a Deus, a única coisa maravilhosa que nós temos aqui a esperar, com muito contentamento na alma, também com muito esforço da nossa parte, muita vigilância, é a volta do nosso Jesus, porque só vai subir quem estiver pronto. O Senhor não vem esperar ninguém se aprontar. Não vai esperar que eu vá na vizinha pedir perdão, chamar meu parente e pedir perdão. Não, só vai aqueles que tiver de fato preparado. Por isso que ele disse, esteja pronto como se eu já estivesse voltando. Como se você não tem o amanhã, só tem o hoje. Se prepare hoje, agora. Aleluia, não brinque, porque a coisa é séria. Glória a Deus, e esse hino é maravilhoso, E realmente na cruz, onde ele rendeu o seu espírito, ele clamou desta forma, aleluia. Meu Pai, por que me desamparaste? Porque a Bíblia diz que Deus nunca entendeu o que é o pecado, porque no céu ninguém sabe o que é esse elemento chamado pecado, o que é capaz do pecado fazer. Aleluia! Mas quando ele viu seu filho sobrecarregado com o pecado de toda a humanidade, aleluia, ele não suportou, ele tirou os seus olhos. Foi na hora que Jesus clamou, aleluia, Jesus lá na cruz sentiu o impacto e ele gritou dessa forma, Deus meu, por que me desamparaste? No caso ele clamou na mesma língua. Glória a Deus, eu creio que no hebraico, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E eles não entenderam o clamor do meu Senhor Jesus. E eles entenderam quando ele disse Eli, ele está chamando por Elia, que foi o profeta antes dele. Vamos esperar que Elia venha trazer água, porque Jesus estava ali sedento. E a água que ele deram na ponta do caniço foi
uma esponja molhada, embebecida no vinagre. Aleluia! Tudo por mim, amigo. E tudo por causa de mim e de você. Jesus merece ou não merece a nossa fidelidade, a nossa decência? Tudo que nós temos que fazer de maravilhoso é glória a Deus, é por Ele e para Ele. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Outra bênção aqui, que é por essa graça que nós estamos vivendo. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Só Ele tem essa graça. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, querendo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. O que é a graça? Amor não merecido, favor que eu não mereço. Aleluia, o que eu mereço Ele não me dá. Ele realmente me dá o que eu não mereço. Porque eu merecia morte, destruição. É o que o pecado sabe fazer. E é para onde o pecado manda, é para a destruição. Mas Ele dá-me e dá a você o que nós não merecemos. Que é o favor. Favor não merecido. Quando alguém disser, eu vivo pela graça, eu vivo do favor que eu não mereço, mas os méritos dele, pela morte dele, pela coragem dele, a disponibilidade dele de nos amar a ponto de vir morrer no nosso lugar. É esse Jesus que nós estamos te apresentando hoje, agora e já, em nome de Jesus. Fica com Deus. Aleluia. Fica com Deus e que Deus abençoe toda a família, Pai, dos ouvintes da tua palavra. Amém. Amém e amém.